Atletas e fãs do fisiculturismo brasileiro e mundial. Eu gostaria de conversar com você sobre alguns assuntos que vieram à tona recentemente. Gostaria primeiro de pedir a vocês que assistissem todo o vídeo para realmente entender as razões por que tudo aconteceu. Eu só estou falando agora, primeiramente, por respeito aos atletas, porque eu acho que é importante a gente respeitar os atletas que estavam no palco. A estrela sempre é o atleta. Outros assuntos laterais estão acontecendo. O esporte é muito maior do que qualquer pessoa. Estou logicamente só falando isso agora por causa disso e por causa, como vocês podem ver, eu ainda estou me recuperando, eu ainda estou extremamente doente, minha voz está rouca, então estava precisando de um pouco de tempo só para poder realmente falar. Algumas coisas me incomodaram um pouco, me deixaram chateados, que foram coisas incorretas, falsas, que foram faladas, particularmente em relação ao respeito ao Léo Stronda. Sempre respeitei o Léo Stronda, desde que eu vim no Brasil em 2018. O Léo Stronda sempre foi muito bem-vindo nos nossos palcos do Olímpia, do Arnold, do Muscle Contest, apesar de qualquer companhia que ele era parte. O Léo, acredito, era patrocinado pela Growth, que nunca patrocinou nossos eventos. Eu sempre abri as portas para o Léo Stronda, para ele ir lá atrás, fazer as gravações dele. Não só isso, no último evento que o Léo Stronda foi lá, ele pode falar isso, ele tinha convidados especiais, nos quais eu coloquei eles no VIP, na frente do palco, na frente de todo mundo. Eu sempre tratei ele com o maior respeito e carinho. Em relação à humildade, eu acho que eu entendo muito bem a humildade. As pessoas que conhecem a minha história sabem que eu deixei o Brasil quando eu tinha 16, 17 anos para estudar administração de empresas aqui nos Estados Unidos, tentar me tornar profissional. E depois que eu acabava a faculdade, o meu trabalho era limpar lixo, né? Eu limpei lixo na neve, na chuva, eu passei fome. Então eu entendo a humildade, eu entendo o respeito aos outros, isso realmente não é o caso. Todo mundo que também me conhece sabe que, como executivo, eu sou executivo que dá mais acesso aos atletas, aos fãs. Eu sempre me abri totalmente para conversar com as pessoas, mesmo as pessoas que não concordam comigo. Eu acredito na liberdade absoluta de expressão. Gostaria também de conversar com vocês sobre a história do fisiculturismo do Brasil. Nos últimos 50 anos da história do fisiculturismo do Brasil, eu acho que é importantíssimo as pessoas saberem isso, menos de 10 atletas ficaram profissionais. 50 anos, menos de 10 atletas ficaram profissionais. Nesses 50 anos, menos do que 5 atletas pisaram no palco do Mr. Olímpia. Um país de 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas, menos que 5 atletas nos últimos 50 anos pisaram no Mr. Olímpia. Esse ano, mais do que 35 atletas pisaram no Mr. Olímpia. Esse ano, 60 atletas se tornaram profissionais. Desde que eu vim para o Brasil, mais de 200 atletas brasileiros se tornaram profissionais. Desses atletas brasileiros, o Ramon se tornou profissional no Brasil, a Isa Pessini, o Felipe Moraes, o Jaworski, todos desses atletas que estiveram competindo no Olímpia, todos eles eram atletas amadores, que, graças a Deus, tiveram a oportunidade de se tornar profissionais, pegar o cartão profissional deles, competir profissionalmente no Brasil e representar o nosso país no Mr. Olímpia. Isso aconteceu por causa do nosso investimento, da gente acreditar na força do nosso país. Quando eu vim pro Brasil, eu conversei com muitas pessoas, consultei com muitas pessoas o que era preciso realmente para abrir as portas do mundo para o Brasil. O Léo Stronda, vamos falar especificamente, por que o Léo Stronda foi convidado a se retirar do Mr. Olímpia? Porque o Léo Stronda sempre foi tratado, de novo, com o maior respeito, o maior carinho, independente da marca. Isso não tem nada a ver com a marca. O Toguro, como vocês sabem, o Toguro também era patrocinado pela Growth. O ano passado ele tem um vídeo que vocês podem checar, que ele veio no meu quarto, filmou a send-out, o troféu do Mr. Olímpia. A gente tratou ele com o maior carinho e amor, independente de qualquer patrocínio. Ele é brasileiro, não tem nada a ver. Mas o que o Léo Stronda fez? Eu liguei para o Léo Stronda e eu expliquei para ele, eu falei: Léo, durante esses 50 anos,
Ninguém quis dar dinheiro para os amadores. Dando dinheiro para os amadores, você está achando que está ajudando o esporte, mas você não está ajudando o esporte. Você está prejudicando os atletas amadores, atletas profissionais que estão tentando fazer uma carreira. Por que as pessoas estão dando dinheiro para os amadores agora? Para competir contra a organização que está fazendo o Olímpia, que está fazendo o Arnold, que está dando acesso a esses atletas, né? E eu expliquei para ele, eu falei para ele, olha, isso daí está indo contra a formação natural de você fazer a carreira dos atletas. Você vê hoje o Ramon, o Zancanelli, a Franciele, todos esses atletas eram amadores e se tornaram profissionais e hoje eles estão fazendo uma carreira, eles estão fazendo muito dinheiro. A pessoa que está fazendo, colocando esse dinheiro, ela está fazendo para tentar destruir essa estrutura, essa organização amadora conectada com a profissional, porque logicamente eles não têm uma estrutura profissional, então eles querem só tirar os atletas amadores de nós e colocar nesse um evento. Eu expliquei isso para o Léo, eu falei que realmente isso não é condutivo ao que a gente está fazendo no crescimento do esporte, mas o Léo tem o direito de fazer o que ele quiser, de falar o que ele quiser, e ele continuou divulgando esses eventos, o que não tem problema nenhum. Só que o que o Léo fez, ele foi e falou que nós estamos pagando 400 mil, mais do que os atletas profissionais estão sendo pagos. Nós respeitamos atletas amadores. Nós realmente tratamos atletas amadores com respeito. Se você é atleta amador, já competiu hoje nos cortes da BTF Future Champion. Se você é atleta amador e não competiu aqui, ou se você está pensando em competir, marque na agenda BTFF 2023, premiando por enquanto com 400 mil reais. Os atletas profissionais, nem eles estão ganhando isso ainda, mas um dia vão ganhar se Deus quiser, não é? Porque é isso que a gente quer, que o esporte cresça cada vez mais. Junto com a SPFF e BTFF, nós vamos botar o esporte fisiculturismo top 1 no Brasil um dia. Ouçam e escrevam o que estamos falando, não é isso, Alex? Então, o que ele está realmente fazendo? Ele está atacando os atletas amadores da minha organização, da NPC, do Olímpia. Ele está atacando os atletas profissionais, sabe? O que também não é verdade. Nós demos no Brasil, o ano passado, mais de 1,6 milhões aos atletas profissionais. Entendeu? Então, ele falando que nós damos 400 mil, que é mais do que os atletas profissionais vão fazer, eles vão fazer um dia, sabe? O Léo está sendo pago para fazer um trabalho, para promover uma companhia, e ele decidiu atacar a NPC, atacar a Pro League, sem necessidade nenhuma. Eu acho que ele tinha que focalizar nos pontos positivos do que eles estão fazendo. Eu sempre pensei que o Léo era uma pessoa da paz, uma pessoa do amor, que não queria se envolver nessas coisas, mas ele se envolveu nisso, ele atacou a NPC, atacou os profissionais, sem necessidade nenhuma. E depois ele veio aqui para o Olímpia. Ele não veio aqui no Olímpia para assistir o Olímpia, ele veio aqui no Olímpia para divulgar o Olímpia, para fazer mídia no Olímpia. Agora, eu acho que o Léo tem o direito de falar o que ele quiser. Qualquer pessoa tem o direito de falar o que ele quiser. Agora, ele não pode ofender a NPC, a Pro League, os profissionais que ele está querendo vir gravar e depois fazer mídia, fazer dinheiro dos atletas que ele está criticando. Então você está coletando dinheiro de uma organização que está atacando a gente, fazendo a promoção do ataque contra nós e depois vindo aqui e filmar. Eu acho que isso é uma hipocrisia. E eu falei isso pro Léo, eu e ele tivemos uma conversa de homem para homem. Eu falei, Léo, olha, eu fiquei chocado. Pessoalmente foi nos atacar. Eu ouvi alguns comentários falando que o Léo foi expulso pelos comentários que um outro executivo fez. O outro executivo fez uns comentários horríveis, ataques, falando que o Procar não significa nada. O Léo não falou isso, mas ele estava do lado dele e decidiu não falar nada, né? O que tudo bem, eu acho que o certo, porque ele fez um ataque aos amigos dele, né? O ataque à organização que ele está vindo aqui filmar. Eu acho que é uma situação triste, porque eu acho que o Léo Stronda é uma pessoa boa, eu acho que ele tem
no coração dele, ele quer fazer o melhor para o esporte, só que eu acho que ele não pensou antes das coisas que ele falou. E, novamente, ele tem o direito de, se ele quiser, se ele achar que ele quer atacar a Pro League, a NPC, o Olímpia, ele pode atacar. Só que não venha fazer dinheiro no Olímpia porque você está atacando o Olímpia. Eu acho que é questão de senso comum, de bom senso isso. Eu jamais iria na sua casa te atacar, falar coisas mal de você e depois, desculpa, atacar você, te ofender, depois entrar na sua casa. É uma questão de bom senso, entendeu? Eu acho que o Léo acha que ele não atacou a Pro League, ele acha que não atacou a NPC, mas não é verdade. Ele atacou a NPC, atacou os atletas amadores da NPC e ele não estava aqui para vir assistir, ele estava aqui para divulgar os eventos dele. Eu acho que ele tem que ser verdadeiro e quando você faz um erro como homem, você tem que falar, eu fiz o erro, eu cometi um erro, eu ataquei eles e agora eu entendo porque eles não estão querendo ir dentro, porque é um absurdo você fazer um ataque a uma pessoa e depois querer entrar na casa da pessoa. Bom, eu tô aberto para conversar com o Léo Stronda ou com qualquer outra pessoa. Não existe arrogância, não existe maldade contra ninguém, contra qualquer outra companhia. Eu estou sempre aberto a conversar com qualquer atleta, qualquer outro executivo. Eu acho que alguns comentários que foram feitos de algumas pessoas ou até de algumas companhias foram infelizes, porque isso realmente não teve nada a ver, não era uma coisa pessoal contra ninguém. E eu espero, eu ainda espero, vejo o Léo como um amigo, eu vejo ele como uma pessoa realmente do bem, mas que ele realmente cometeu alguns erros, cometeu algumas ofensas. Tendo essas ofensas, não dá para você entrar na casa de alguém e ofender alguém ao mesmo tempo. É somente isso. Bom, eu espero que essa controvérsia acabe, porque realmente o foco nosso não tem que ser uma coisa tão superficial como essa. Eu acho que tinha centenas de pessoas querendo cobrir os eventos. Os eventos não dependem de uma pessoa, os eventos dependem dos atletas. Os atletas são as nossas estrelas dentro do evento e ninguém é acima do esporte, nenhum atleta, nenhum executivo, ninguém. A gente tem que manter a humildade, um ao outro. Quando a gente discordar um do outro, eu acho que a gente tem que tentar conversar um com o outro para achar sempre um ponto em comum e minhas portas sempre vão estar abertas para qualquer atleta, para qualquer fã que discordar de mim. Eles estão sempre abertos. Eu acho que a gente só tem que manter o respeito mutual entre um e outro. Eu jamais vou atacar uma outra organização, uma outra pessoa, e eu espero o mesmo seja feito pelas outras pessoas. Eu acho que é uma questão de discordar um do outro, mas saber respeitar um outro ao mesmo tempo. Então tá, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Vai, Brasil!